Que a graça do Senhor possa invadir o seu lar, o seu coração. Que bom estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus aqui no Profetizando Vida. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, para fazermos a leitura a partir do versículo de número 7. Assim nos ensina a palavra do Senhor. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, e uma outra ainda caiu em boa terra e deu uma colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E no versículo 22, o texto bíblico diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus vai dizer que um outro obstáculo à pregação da palavra é um coração cheio de espinhos. Ele vai dizer que é um coração que ama os prazeres dessa vida, está apegado demais às riquezas. Algo tão nocivo, a palavra de Deus, é exatamente as preocupações, o apego às riquezas, o amor às coisas desse mundo. O texto diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, que um discípulo de Paulo chamado Demas o abandonou, amando mais o presente mundo e deixou indo para Tessalônica. Quando a Bíblia fala sobre mundo, você bem o sabe, ela não está falando sobre pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo referido em João 3,16 são as pessoas. Há um mundo que, por depositar a sua fé no Filho de Deus, é abraçado pelo seu eterno amor, que nos é feito conhecer na pessoa de Jesus Cristo. Mas da mesma forma que há um mundo que Deus ama, existe também um mundo que Deus odeia. E esse mundo que Deus odeia é essa ordem que rege o mundo natural, composta de valores e parâmetros que são contrários aos valores e os parâmetros de Deus, cuja o seu regente tem como a pessoa de Satanás. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, conforme Paulo descreve em Efésios, no capítulo de número 2. O texto diz que há pessoas que, por amarem tanto o mundo e amarem tanto as riquezas, permite que a palavra de Deus seja sufocada no seu coração e que ela venha então a morrer. Mas há um outro coração diferente de todos os corações. O texto diz que esse coração é um coração bom, é um coração aberto, é um coração sem nenhum tipo de impedimento. Os outros impedimentos que existiam nos corações, como a distração, o desapego à palavra, as pedras que são, a perseguição que faz com que a pessoa abandone a palavra de Deus, e o amor e os apegos às riquezas, aos cuidados dessa vida, não existem nesse coração. Por quê? Porque esse coração fez com que todas essas coisas viessem a morrer. O que adubou esse coração, o que fez com que esse coração se tornasse tão aberto e tão frutífero, a mensagem da palavra de Deus é exatamente que aquilo que não morreu nos outros corações veio morrer nesse coração para adubar o seu solo, adubar o seu terreno, para que a palavra de Deus pudesse prosperar a 30, a 60 e a 100 por um. Que coisa maravilhosa é essa? Que algo extraordinário é esse? Quando nós permitimos que aquilo que quer nos impedir de experimentar e viver a palavra de Deus venha morrer em nós, venha perder o seu poder, a sua valia nos nossos corações. Sabe, o desapego, a indiferença para com a palavra, a indiferença para com as escrituras, ou até mesmo as pedras que representam esse desejo de abandonar a palavra por causa das perseguições, esses espinhos que tentam sufocar a palavra, que Jesus nos explica ser o apego aos cuidados desse mundo, a paixão, o amor pelas riquezas. Essas coisas morrem. Elas começam então, aquilo que vai morrendo, de uma forma natural, como numa colheita natural. Aquilo que aduba o solo é exatamente aquilo que morre nele, não é? Então, quando essas coisas começam a morrer no nosso coração, são exatamente elas que vão adubando o nosso coração, para que o nosso coração se torne fértil, para que o nosso coração se torne aberto, para que o nosso coração se torne próspero, seja a terra boa que faz a palavra prosperar.
Nesse dia, a minha pergunta para você é: o que é que precisa morrer no seu coração? O que é que precisa morrer no meu coração? O que é que tem nos impedido de experimentar mais da frutificação da palavra de Deus? Talvez o que precisa morrer no seu coração nesse dia seja exatamente o amor pelas riquezas, né? Esse é um tema tão pertinente para nós falarmos, porque nós vivemos em um mundo em que tudo, infelizmente, gira em função de dinheiro, não é? Por causa do dinheiro, as pessoas negligenciam seus filhos, negligenciam seus casamentos. Por causa do dinheiro, as pessoas negligenciam a sua saúde, negligenciam seus princípios. Por causa do dinheiro, as pessoas deixam para trás seus amigos, deixam para trás seus valores, deixam para trás a igreja. Por causa de dinheiro, as pessoas nem vivem mais. Vivem tão somente para conquistar um dinheiro durante a vida que, como já diz o ditado, acabarão gastando todo ele quando alcançarem a velhice para resolver os problemas todos que adquiriram durante a vida, atropelando todos os princípios, sua saúde, os seus relacionamentos, tão somente por causa do dinheiro. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, é o princípio de todos os males, descreve Paulo em 1 Timóteo, no capítulo de número 6. Que eu e você possamos nos livrar desse Deus, o Deus desse século, possamos nos livrar desse impedimento, ou talvez o impedimento que tenta levar você para longe da frutificação da palavra seja a prostituição, talvez a pornografia, talvez a maledicência, o orgulho, a inveja, a mentira, talvez a discórdia, a falta de perdão. Sabe, que nesse dia essas coisas possam morrer no seu coração. Paulo diz aos Gálatas, no capítulo de número 5, ele diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram juntamente com ele as suas paixões, porque para o Senhor vivemos, então essas coisas devem, todas elas, morrer em cada um de nós. Sabe, o solo bom é aquele que as outras coisas para ele morreram, para que a palavra de Deus pudesse encontrar um terreno vazio e adubado, para que ela pudesse produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. A palavra penetra, esse coração a ouve, a entende, a pratica e desfruta dos frutos que a palavra de Deus pode produzir e provocar no seu coração. Que seja assim o meu coração, que seja assim o seu coração. Se você precisa de oração, ligue para nós. Nosso número está na sua tela, o telefone da paz. Queremos orar, abençoar, externar até a você a graça e o favor do Senhor. Foi bom estarmos juntos aqui no Profetizando Vida. Que o Senhor te abençoe e, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro aqui no Profetizando. Deus te abençoe.